Boa noite, vamos lá, vamos chegando. O pessoal está entrando ali. A gente vai fazendo alguns ajustes por enquanto. Até a pessoa entrar, o Mário entrar. A live hoje está bem legal, já faz algum tempo, né, que o pessoal não me vê por aqui. Enquanto o Instagram chama o pessoal, eu vou mandar aqui para o Mário, falando para o Mário que já estamos ao vivo. Legal. Tem um balãozinho aqui. Pois é, Fabiano. Eu falei pro cara lá, velho, deixa mais ralinho, aparecendo mais o rosto. Ele falou pra mim que na próxima a gente vai afinar um pouco mais para deixar o rosto aparecendo mais. Você vai ver só. Legal, o pessoal tá entrando, sejam bem-vindos. A gente vai falar de um tema bem legal, bem legal. Para quem tem curiosidade de como funciona a constelação, hipnoterapia, para quem tem curiosidade sobre os seus próprios comportamentos no dia a dia, essa live é para você. Dizer não, sempre fico falando sim para tudo. Sil, seja bem-vinda. Olá, querido Mário, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Deixa eu arrumar minha câmera aqui que eu tô. Pode, enquanto você arruma aí, eu vou me posicionando aqui também. E aí o pessoal vai entrando. Tem Beleza. um cara ali que mandou assim, poxa, Ney, tá com essa barba ainda? Eu falei assim, cara, eu prometo que eu vou deixar meu rosto aparecendo mais para as próximas. Cara, eu digo pra você o seguinte: aproveita que ela ainda tá escura, porque depois que ela fica branca assim, você vai falar, por que eu não deixei antes? Então, aproveite. É, viu só? Aí, ó, pra quem falou que é pra me arrancar a barba, viu só? Vou aproveitar a dica do Mário. Vou aproveitar agora. Sil, boa noite, seja bem-vinda. Nilce, seja bem-vinda. Pessoal, olha só. Não sei se vocês estão aí, mas para vocês ajudar a gente no engajamento da live, é muito importante que você pega e manda aí para 5, 6, 7 contatos teus, para que eles possam fazer parte aqui. Se você tem dificuldade de dizer não, se você tem dificuldade ou precisa ser o queridinho, queridinha a todos os momentos, essa live é para você. E talvez você conheça alguma pessoa aí do seu redor que sofre em não conseguir dizer não para as pessoas. Então essa live vai ajudar muito ela. Legal. Então, Mário, fale um pouquinho quem que é você, se apresenta aí para o pessoal enquanto o pessoal vai chegando. E aí logo a gente vai então entrando no nosso tema principal, que é o quando a dor é amor. É engraçado falar de amor porque amor ele é algo muito subjetivo, né? Ele é diferente de várias formas para cada um, de acordo com as experiências que tem, né? Mário, amor para um significa uma coisa, amor para outro significa outra, mas afinal, o que será que significa amor, né? Vamos buscar se a gente consegue chegar no resultado nessa live, né, Mário? Pelo menos a gente vai buscar que cada um encontre a sua resposta, ou o seu significado, né? Talvez Seu não seja significado. o do dicionário, talvez não seja aquele que escute do outro, do seu companheiro, da sua companheira, mas que seja um que faça sentido para você. Acho que essa é a primeira coisa, a gente entender aquilo que vale para a gente, aquilo que tem valor, que tem significado, que tem história dentro de nós. E aí, com base nisso, a gente vai compreendendo melhor o significado para o outro, né? E acho que é isso aí, a gente vai descobrir ao longo da noite. Que vai descobrir. Vai ser uma jornada, né, Mari? Vai ser uma jornada. Porque muitas vezes a gente fala pro outro, nossa, como é possível ele ter esse tipo de comportamento? Isso não é amor. Será? Pois, Né? Fica o pois é. ponto de interrogação. Meu áudio Então tá bom? falei então, Mari. Tá ótimo. Seu Tá? áudio está ótimo. Tá Tá bom. ótimo. Tá sem o E fundo um sabe pouquinho. que não, mas ó, tá perfeito, tá? E olha só, cara, antes de a gente começar, de fato, eu queria te agradecer. Nossa, faz tempo que a gente fala em marcar algo junto, né? Em fazer uma live junto, até então a gente não tinha tido essa oportunidade. Que bom que agora deu certo essa oportunidade. Pois é isso Então, minha mesmo. gratidão a você, tá? Eu que agradeço a oportunidade, querido. Mário, eu fiz uma pesquisa, coloquei uma caixinha lá no meu Insta e fiz algumas perguntas e eu achei bem interessante as respostas que vieram assim, sabe? Uma das perguntas foi: você já se sentiu, você tem dificuldade em dizer não? E aí com essa resposta, Mário, 63% das pessoas falou que tem dificuldade em dizer não, né? Tem dificuldade, não consegue dizer não. Isso é muito natural do ser humano.
essa sensibilidade com o outro e não querer magoar o outro, né? A gente procura a realização pessoal fazendo a realização do próximo, né? Se o outro se sente realizado, se o outro se sente atendido, eu também me sinto realizado, também me sinto atendido. Mas na prática, muitas vezes de forma lúcida, a gente até busca essa racionalidade, mas essa racionalidade ela não existe, porque de fato nós buscamos algo, né? Nós temos um interesse quando nós queremos agradar o outro em si. E aí uma das outras perguntas foi, você se sente amado pelas pessoas ao seu redor? E aí 75% disse que sim. E aí entra a primeira incongruência para mim, onde nós vamos poder discutir dentro da hipnoterapia, dentro da constelação, e para que as pessoas que estão aí entendam essa relação de amor. Fazer as coisas para o outro, Mário, sem estar na minha programação, sem estar no meu tempo, você acha que gera algum tipo de desconforto, algum tipo de dor? Você acha que dizer sim para todo mundo o tempo todo incomoda? Acho que com certeza isso Nós temos, acho que, alguns fatores, né? A gente tem a história, que é onde a gente cresceu. Nós somos latinos, né? A grande maioria que mora no Brasil, ele tem uma origem latina, ou seja, viveu nesse ambiente latino, onde a gente cresceu de um jeito onde você tem algumas influências, e uma delas é tentar agradar o outro. Isso é uma característica do brasileiro, principalmente, mas o latino como um todo, ele tem essa cultura. Às vezes você tem uma relação com alguém que é dos Estados Unidos, ou um alemão, né, ou até um oriental, e muitas vezes na educação deles, eles falam não com naturalidade, e está tudo bem para eles. Mas para a gente tem uma necessidade de agradar. Então isso tem um pouco do fator cultural, mas não é só o fator cultural que importa. Importa também uma característica que a gente tem, que muitas vezes a gente esconde, né? E a gente esconde assim, ou a gente não sabe mesmo, ou a gente sabe, mas tem medo de olhar para isso, que é o fato de você ser aceito, né? Então, o que acontece? Quando eu começo a querer agradar demais o outro, é medo de ser rejeitado, né? Existe lá no fundo uma experiência no passado, muitas vezes na infância, onde eu fui rejeitado, onde eu fui colocado de lado, eu fui preterido por outra coisa ou outra pessoa, e aí agora eu começo a ficar numa dependência de ser aceito. E aí eu evito de ser como eu sou e começo a ser mais como o outro quer. E nesse processo a gente aprende o quê? A falar sim. Ah, você quer comer macarronada hoje? Ah, quero, vamos sim, acho que vai ser bom. Você quer comer pizza? Ah, quero comer pizza. Na verdade, eu não queria comer pizza, eu não queria sair de casa, mas eu tenho que falar sim, porque essa é a forma da pessoa achar que eu gosto dela. Dela achar que ela, né, eu tô fazendo algo por ela. E a gente fica nesse pensamento que a gente não fala, mas fica dentro da nossa cabeça remoendo isso. E aí, quando eu me dou conta, eu falo sim para todo mundo, mas eu falo não para mim. As minhas vontades são deixadas de lado. Então, esse é uma coisa que a gente faz naturalmente, não percebe que está fazendo, e você acaba sofrendo as consequências disso com o tempo, né? Quando a gente vai gradativamente fazendo isso consistentemente todos os dias, o tempo todo, em todas as relações, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja dentro da família, você começa a ficar esgotado. E aí, nesse processo de esgotamento, a pessoa não sabe porque como se ela tivesse cavado um buraco e ela foi se afundando, afundando, afundando. E aí quando ela fala, e agora? Como é que eu saio daqui? Né? E aí ela vai descobrir que para sair de lá, ela vai ter que falar sim para ela e não para os outros. E eu falo que falar sim para todo mundo talvez seja um dos maiores nãos ou não que a gente se dá, né? Nós temos medo de dizer não para o outro e acabamos sendo egoístas com nós mesmos, dizendo não para nós mesmos. E aí, às vezes, as pessoas podem ter uma percepção, nossa, mas cultural, não cultural. Nós vamos trazer um pouquinho sobre a questão dos nossos comportamentos para pegar um gancho sobre isso que você falou, né? Os nossos comportamentos, eles são frutos de nossas memórias, de nossas experiências, daquilo que nós vivemos desde a fase da infância, desde quando a gente tem a primeira, a segunda infância, adolescência, pós-adulto e por aí vai. E por aí vai. E a primeira memória, né, Maria, aí vai entrar, talvez, muito dentro da área da constelação, que a gente se fala muito, que é a nossa carga genética. Então, uma parte da nossa memória, uma parte de quem nós somos em comportamento, nós carregamos traços genéticos, nossos pais, nossos ascendentes, ou para quem gosta de falar dos nossos ancestrais,
que vem dos avós, dos bisavós, por aí vai. Porém, não é só a carga genética, não é só as memórias genéticas que modelam o nosso comportamento. Nós temos a questão do ambiente que entra dentro da cultura, que você fala que é a nossa cultura da questão latina. Se eu sou uma criança onde eu tenho que dizer sim para tudo, para tudo, para tudo e para todos, né? A mamãe oferece alguma coisa, você não pode dizer não para a mamãe. Vem alguém de fora, um familiar de fora, vai te oferecer alguma coisa, você não pode dizer não. Você sempre tem que estar dizendo sim para tudo, até mesmo para coisas que você sabe que vai te gerar algum tipo de dor, você sabe que vai te gerar algum tipo de insatisfação, mas você precisa dizer não. Então tem o fator que eu preciso dizer sim, porque eu quero agradar, e eu aprendo a agradar por influências de pais, ou por influência de criadores, ou por influência de pessoas que hierarquicamente acabam sendo maior que eu. Então eu vou indo para essas duas vertentes, e aquele ambiente ele vai modelando e eu cresço dizendo sim para todos. E é interessante quando a gente olha para esse cenário e uma característica do ser humano, né, que é um instinto muito nosso de autopreservação, eu posso dizer sim para a autopreservação, né, porque eu preciso ficar aqui, eu preciso ser aceito aqui, e se eu não for aceito aqui para onde eu vou, meu Deus, é aqui que eu tenho que estar. E eu posso dizer sim de uma forma até agressiva para mim mesmo. Ao mesmo tempo que eu sou passivo com o outro, eu estou me autopunindo, me autoagredindo, mas sempre visando o coletivo, visando a parte de merecimento. Mário, do amor, dói. Olha só que pergunta, né? Será que amor dói? O amor, ele... O amor não é um sentimento, o amor é uma ação. O amor a gente confunde. Ah, eu estou apaixonado. Paixão e amor não são a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala de amor, é algo muito mais do que simples sentimento. É um sentimento mais uma ação. É uma vontade, um desejo, um algo mais que eu quero, mas eu tenho uma ação onde eu vou lá e eu tenho que fazer aquilo por aquela pessoa. Então, o amor dói. O amor, na ação, né? Quando eu coloco o sentimento com ação, eu posso transformar aquele sentimento de desejo em dor. Eu posso transformar aquele sentimento de carinho, de afeto, de compaixão em dor. Eu posso amar uma pessoa que está sofrendo. Sei lá, ela está doente e aí eu, por amar aquela pessoa, estou começando a sofrer por ela, né? É muito comum a gente ver nessas situações onde eu me sinto incapaz de lidar com a forma que o outro age, que o outro pensa, que o outro lida com a vida, e neste processo o meu amor se transforma em dor. E nessa dor, muitas vezes eu estou carregando para mim a responsabilidade por carregar aquele amor. Então, olha o que acontece. Como o amor tem uma ação, eu tenho que fazer algo para que o amor exista, ao carregar essa responsabilidade, eu me sinto mais responsável ainda em agradar o outro. E aí, muitas vezes, estou alimentando uma dor que está me machucando. Algo que vem, não só uma dor se transforma em sofrimento. A gente vai para um segundo momento, onde essa simples dor, que era um incômodo, que era algo que machucava um pouco, passa a ser constante. E aí eu vivo um sofrimento. E se engana aquele que acha que essa relação está só no ambiente familiar, né? Porque você está no ambiente profissional, você está no seu ambiente de amizades, ele não está só relacionado ao amor paterno, amor materno, ao amor matrimonial, ao amor de irmãos. E quando a gente fala de amor, as pessoas têm um pouco de, amor é só dentro de casa. Não, você expressa carinho, você expressa amor pelas pessoas ao seu redor, até no seu ambiente de trabalho. Quantas vezes você falou sim para o chefe, mesmo que você não queria fazer, não podia fazer naquela hora, e você às vezes acaba se atropelando de trabalho, tendo que levar trabalho para casa, porque não conseguiu se posicionar com receio, com medo do que o chefe poderia falar, com medo de até propriamente perder o emprego, e aí você vai acumulando aquilo dentro de você. Dentro da área da constelação, Mário, eu sei que dentro da constelação existem as ordens do amor, que são as ordens, vou falar como se fossem as premissas de Bert Hellinger, né? E aí você me desculpa daqui a pouco se eu falar alguma coisa pela minha ignorância do assunto. As ordens do amor, qual que é da prática que as pessoas acabam seguindo? Porque na premissa ela diz uma coisa: hierarquia,
pertencimento. Mas, na realidade, no dia a dia, como que as pessoas acabam trazendo isso para suas realidades? Então, Ao ponto de precisar buscar uma ajuda, por exemplo. vou começar com um exemplo dentro do relacionamento. Então, vamos lá. Eu, eu acho que minha mãe não me ama o suficiente. Eu tenho meus irmãos, minha mãe dá carinho, ela deu atenção, ela agrada os meus irmãos, ela também faz as coisas por mim. Mas eu sinto que falta alguma coisa. Minha mãe deveria me tratar um pouquinho melhor. Ela deveria me proteger um pouco mais. Ela poderia fazer algo mais por mim. Eu vejo minha tia com os meus primos e parece que eles são mais felizes. Eu não sou tão feliz assim com a minha mãe. Esse é um exemplo da lei da hierarquia que você estava falando, onde eu confundo. Eu digo o seguinte: no meu modelo ideal de mãe, a minha mãe deveria ser dessa forma. E dessa forma, minha mãe não é. Logo, minha mãe está errada. E aí, o que eu começo a brigar? Começo a brigar com o comportamento da minha mãe. Eu começo a brigar com a forma como a minha mãe faz as coisas, ou ela enxerga o mundo, ou ela toma as decisões dela. E eu quero mudar a minha mãe. Quando a gente entende que a lei da hierarquia diz o seguinte: quem vem primeiro, quem é mais antigo, quem é mais velho, tem mais experiência. E com essa experiência, ela tem maior capacidade de lidar com as suas responsabilidades. De onde vêm as responsabilidades? Das decisões que ela tomou. Ou seja, eu não tenho que mudar a minha mãe. Eu não posso mudar a minha mãe. A minha mãe, ela é do jeito que ela é. Eu preciso compreender que minha mãe viveu numa outra época, em um outro contexto, e ela, naquele modelo que ela entendeu, que ela foi educada, e que ela deveria educar os filhos, é assim que minha mãe é. Então, o conflito começa aí. Eu não sei porquê, mas eu não consigo ficar em casa. Eu não consigo conversar com a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa difícil. Então, esse é um exemplo onde o amor se transforma em dor. Por quê? O amor que eu tenho pela minha mãe, eu continuo amando a minha mãe. Só que é dolorido ficar com ela. É dolorido conviver com ela. É dolorido quando ela toma as decisões e faz as coisas do jeito dela, que não é do jeito que eu quero fazer. E aí eu fico nesse conflito que o meu é melhor do que o dela. Que o meu está mais correto do que o dela. Que eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a minha mãe. A hora que eu estou fazendo isso, eu estou indo contra a lei da hierarquia. Esse é um exemplo de conflito que eu tenho dentro de casa, mas que eu não percebo por quê que isso acontece. Se você me permite E, um segundo exemplo, pra, por favor. numa empresa. Então vamos lá. A constelação ela serve para todas as áreas. Né? Você pode fazer o campo profissional e o Aham. campo dos negócios, ou seja, a própria empresa ser constelada, a própria o departamento ou a empresa como um todo, não importa. Porque a gente está falando sempre de relação de pessoas que estão convivendo dentro de um sistema. Esse sistema é aonde se dá as relações. Pode ser um ambiente, pode ser por internet, pode ser por experiências que eu tive lá atrás, né, na época de escola. Então, eu tenho um colega da época da faculdade. Ou seja, de alguma forma, no presente ou no passado, nós convivemos, de alguma forma. E esse convívio é um sistema. E aí eu fui uma vez numa empresa onde tinha um problema, onde uma das pessoas não se via dentro da empresa. Se sentia rejeitada. Ela se sentia como o patinho feio, né? Ah, todo mundo sabe, todo mundo tem acesso. Cisne negro ali. Como? O cisne negro ali, né? O patinho dele. Então, o que que acontece? Eu sou diferente dos outros. Eles não me entendem. E aí, nesse processo de rejeição, essa pessoa se excluía do sistema. Tá bom. O que que acontecia? Conflitos. Por quê? Porque sempre tinha uma expectativa não atendida. E aí, quando a gente, né, o trabalho dentro desse departamento, a gente foi lá, mas como é que você enxerga? Como é que é ser visto? Aí a pessoa fala, nossa, eu nunca fiquei nessa posição. Tenho até medo. Ou seja, ela não está preparada para pertencer àquele grupo. Mas era o que ela queria. E aí, quando ela teve a oportunidade de ser vista, bateu aquele medo. E agora? Faço o quê? Não sei fazer, não sei me comportar. Então, existe... e é isso aí, cuidado com o que desejas, né, que pode conseguir. É isso, a gente às É. vezes briga para ser ouvido, seja no trabalho, seja dentro de casa, e quando é dada a oportunidade para a gente falar e ser ouvido, né, escutado e compreendido, a gente tem dificuldade, a gente se amedronta
e muitas vezes não consegue se posicionar. E constelação é isso, é posicionamento. É como eu me posiciono. Essa lei que eu estava descrevendo é a lei do pertencimento. Ninguém pode ser excluído. Todos aqueles que um dia fizeram parte desse relacionamento precisa ser reconhecido. Ah, mas foi alguém que me fez mal. Eu tive um gestor, eu tive um chefe que era carrasco. Nossa, me obrigava a fazer o trabalho depois do horário, fazer 3 vezes a mesma coisa, nunca me elogiava, não me dava aumento, me perseguiu na empresa. Ou seja, posso ter um monte de experiências ruins que eu tive com essa pessoa e por causa disso eu excluí ele da minha vida. Então, como se eu não quisesse lembrar dele. Qual é o ponto? Quando eu ignoro, quando eu elimino essa pessoa da minha memória, ou tento imagino que eu vou eliminar, eu vou ficar com um sentimento. E esse sentimento eu não consigo compreender o que é. Quando você faz a constelação, a gente percebe. Eu agora transformei um sentimento de, sei lá, de tristeza em mágoa. Essa mágoa se tornou ódio. Esse ódio agora, eu não posso ouvir falar o nome daquela pessoa. E aí eu me deparo com uma situação onde encontro uma pessoa exatamente igual àquela que me fez mal. Eu consigo identificar, porque eu tenho na memória ainda toda a dor que eu carrego. No momento em que eu olho para esse sistema, olho para essa pessoa que me fez mal, mas graças a esse mal que ela me fez, ela me tornou mais forte, ela me tornou mais preparada, ela me tornou mais inteligente, vamos dizer assim, porque eu aprendi novas atividades, novos conhecimentos, novas habilidades, e agora eu consigo lidar melhor com a diversidade. Eu consigo lidar melhor com aquilo que eu não domino, com aquilo que eu não tenho controle. E aí, quando eu estou agora exposto a uma nova situação, eu sei como lidar, porque eu aprendi com o passado. Então, quando eu consigo compreender que daquela situação ruim, ainda assim eu tirei algum conhecimento que me faz ser quem eu sou, eu começo a aceitar, não o comportamento errado da pessoa, mas o fruto daquele comportamento. E nesse processo, sou eu que amadureço. Ele pode nunca ter percebido, mas quem amadureceu fui eu. E lá na frente, quando eu tiver uma relação de subordinado, né, com chefia, seja eu o gestor ou não, eu vou compreender o que deve e não deve ser feito. E como me comportar nessa situação. Então, constelação é isso. A gente busca compreender a dor da pessoa, por que ela está. A gente sabe que é por amor, mas em que momento que ela se deu nesse sistema? O que é que ficou fora de equilíbrio, né? São 3 leis: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O que é que está em desequilíbrio aqui? E aí a gente corrige isso através das frases, né? Onde eu faço a aceitação, compreensão, e aí eu consigo passar de fase, como se fosse um videogame da vida, eu conseguiria passar, ser eleito até agora uma nova experiência, porque eu já ganhei o conhecimento do passado. A questão é que a gente não é acostumado a olhar para dentro, né, Mário? Nós vivemos no dia a dia, desde a hora que a gente levanta, sempre criando comparações, né? Nosso cérebro trabalha muito com imagens associativas. E quando você entra na parte de equilíbrio, né? Quando você começa a cobrar sua mãe, quando você começa a entender, e até mesmo se falar que a sua mãe poderia ser melhor, você faz isso porque você viu um comportamento de uma outra mãe, de um outro amiguinho, em algum lugar você viu que aquele relacionamento era diferente do seu. Aí você olha e fala, por que o meu não é assim? Não, eu quero ter isso. Só que isso que a gente acaba acompanhando do ambiente externo, ele é uma fração muito pequena, né? Nós não conseguimos enxergar o contexto como um todo. Nós enxergamos aquilo que nós queremos enxergar. É a mesma coisa quando você vai comprar um carro. Você escolhe o modelo, você escolhe a cor, você escolhe a marca, e aí parece que na rua, parece que tudo vira aquele modelo de carro. É só aquilo que você vê. Então, tudo aquilo que você foca, o teu cérebro acaba expandindo para você. Então, se você olha para relacionamentos externos, de fora, entendem que aquele é o melhor cenário para você, que você se sentir muito bem dentro dele, você começa a fazer essas comparações dentro da sua casa. E aí o desequilíbrio ele passa a não existir mais. Até porque o equilíbrio ele é intangível, né? A gente fala de equilíbrio, mas equilíbrio ele é impalpável. Talvez o equilíbrio seja eu respeitar e conviver com a pessoa entendendo que ela pode ser quem ela quiser ser e eu posso ser sem aquilo que eu quiser ser, sem tentar modificar nenhuma e nem outra parte. Quando esse contexto vem para a área da hipnoterapia,
me faz muito sentido falar aqui, falar a parte de autoestima, porque isso eu vou falar um tema que eu vou tratar um pouco mais para frente, mas para mim fica muito claro no dia a dia que quando eu tenho esse conflito com a minha mãe, quando eu tenho esse conflito com o meu pai, quando eu me auto-excluo, quando eu não me sinto pertencente a um grupo, mas eu preciso conviver dentro daquele grupo, mas ao mesmo tempo eu me excluo, eu sou diferente, eu tenho o hábito de falar que a minha autoestima está baixa, porque as pessoas não me aceitam do jeito que eu sou. Não porque eu sou gordo, magro, feio, bonito, não. Mas porque simplesmente eu não sou aceito dentro daquele ambiente que eu sou. E aí eu começo a me sentir mal. E aí eu acho que o problema ele está comigo. Porque eu quero, mas eu quero que as coisas sejam do meu jeito, não do jeito que o outro quer. Mas num grupo maior de pessoas, nem que a minha percepção não quer dizer que é igual a das outras, né? E aí eu começo a entrar em ansiedade, eu começo a ter crises de pânico, começo a ter crises fóbicas de não querer mais trabalhar, de não querer mais sair de casa, porque eu acho que o problema está lá. Mas a questão sempre bate, né? Na falta de aceitação de mim mesmo para o outro. E qual que é a lucidez que o processo de hipnoterapia, ou o processo de constelação traz para nós? É trazer essa clareza, né? Fazer que aquela névoa que paira sobre esse tipo de percepção que saia dali, que tome consciência do comportamento, que de fato se torne lúcido aquilo que está acontecendo, né? Eu paro de só julgar, eu paro de só criar os meus achismos e tomo de fato consciência, lucidez daquilo que de fato acontece e qual que é o meu posicionamento, que é uma frase que você falou muito importante, que se eu não me posicionar, vai chegar uma hora que eu começo a cobrar, né, Mário? Eu dou, eu me dou, eu faço, mas no fundo eu faço para o outro, sempre querendo uma satisfação própria. Só que essa satisfação ela não vem, porque eu quero que o externo me dê essa satisfação. E aí eu sofro com isso. É, eu, eu, Faz sentido, Mário? eu sempre digo que tem duas formas que a gente aprende inicialmente de amor, né? Eu tenho um amor que é aquele que eu reconheço com a minha mãe. Então, vamos lá, eu era um bebê dentro da barriga da minha mãe. Eu fui gerado dentro da barriga da minha mãe. Naquele processo, eu, bebê, eu não sei que a minha mãe e eu não somos pessoas diferentes. Para mim é tudo igual. Minha mãe sabe, porque minha mãe sabe que eu não estava lá e de repente eu estava. Mas eu já nasci lá. Eu estava naquele desde o princípio. Então, eu não consigo identificar quem é minha mãe e quem sou eu. Aí vem o processo do nascimento. E aí, nesse momento, é a primeira rejeição que eu sofro. Nessa rejeição, nesse processo de rejeição, eu estou tentando compreender não só todas as sensações que eu tenho agora, de frio, de calor, de barulho, de umidade, de claridade, né? Não só isso, Uhum. mas também entender o que aconteceu comigo, porque parece que eu perdi uma parte de mim. Nesse processo de compreensão, se eu consigo sentir que eu e minha mãe nós estamos unidos, e toda vez que eu sou carregado no colo, toda vez que eu sou alimentado, toda vez que eu sinto esse carinho, eu consigo identificar que eu vim daquela mulher que está me carregando. O batimento cardíaco eu consigo reconhecer, a temperatura do corpo eu consigo reconhecer. Eu consigo sentir que eu e ela éramos aquela pessoa de há pouco tempo atrás. Isso me acalma. Por isso que um bebê no colo da mãe, ele está sempre mais calmo. Ele sempre, né, pode ter uma cólica, pode ter uma dor e tudo mais. Mas Sim. aquela coisa, o pai tenta pegar no colo e a criança chora. A mãe pega e acalma. Ele não consegue controlar essa criança. Mas por quê? Porque a criança tem uma memória junto com essa mãe, e isso daí acalma. Se essa relação, eu e minha mãe, ela é próxima e eu me sinto bem, eu desenvolvo um negócio que é o amor interno. Porque eu vim de dentro da minha mãe. Então a gente consegue sentir um amor dentro de mim. Eu sei qual é o meu próprio valor. Eu não tenho uma ruptura. Eu rompi, saí de dentro da barriga da minha mãe. Mas eu não perdi a minha identidade como ser humano. Eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu valor. E isso é amor próprio. A autoestima está ligado com isso. Então, uma relação forte com a minha mãe, de reconhecimento e aceitação da minha mãe, me dá amor próprio. Amor próprio, eu não tenho que buscar em mais ninguém aquilo que me falta, porque não me falta dentro. Eu pego em alguém, eu vou buscar em alguém, numa relação, aquilo que vai acrescentar para eu ser melhor, mas não para tampar um buraco que eu tenho. O pai já é diferente, porque a criança nunca esteve dentro do pai. E aí ela começa, conforme ela vai crescendo e se desenvolvendo, ela percebe que tem um outro ser que não é próximo, mas ele não é
exatamente igual à mãe, mas ele é diferente das outras pessoas, dos outros seres. E aí, nesse processo, eu começo a aprender o que é amor externo. É aquele amor que eu sinto, mas que não veio de dentro, como eu tinha com a minha mãe. Quando eu não consigo compreender essa relação com meu pai, eu sou uma pessoa que não consigo, na vida, seguir. Mas quando eu tenho uma boa relação com meu pai, no sentido de compreender, aceitar e perceber que existe amor, que existe afeto entre meu pai e eu sou seguro o suficiente para caminhar na vida e fazer as coisas. Então, muitas pessoas têm amor próprio, mas não conseguem, na vida, se posicionar, porque falta uma relação com o pai. Outras pessoas conseguem tocar projeto, conseguir na carreira, crescer e vai embora e tudo mais, mas está sempre buscando em uma outra pessoa algo que falta nela. Está sempre se frustrando. E aí, nesse processo de desequilíbrio, né, entre meu pai, minha mãe e eu, é que eu vou criando essas nuvens que você está dizendo. Né? Eu começo a fantasiar como que isso, como eu me protejo disso. Porque essa nuvem é uma fantasia que eu crio para proteção. O inconsciente é uma... Para que serve ele, né? É um automatismo. Então, para eu ser mais ágil, o meu cérebro tem que organizar essas informações e aquilo que eu já criei um padrão, eu posso guardar e tomar decisão rápida. Eu não vou mais tentar investigar nada. São os preconceitos. Eu assumo aquela identidade, aquela informação e vou lá e processo mais rápido. Mas aquilo que me faz como resultado, que me dá como resultado algo ruim, eu começo a colocar, eu crio no meu inconsciente o quê? Uma névoa, eu não posso fazer isso. Por quê? Não importa por quê, importa que me machuca, importa que isso me incomoda. E aí eu vou criando esses fantasminhas, essa fumaça, essa ideia distorcida da realidade, e eu prefiro esconder isso no armário do que ir lá e olhar. Mas eu estou vivendo isso todos os dias. Né? Mais cedo ou mais tarde eu tropeço naquilo que fui eu mesmo que coloquei lá. Perfeito. Não, isso é fato, porque a gente não consegue. A gente tenta não trazer esse comportamento para o dia a dia, mas a gente faz com que isso de uma forma automática. É a mesma coisa, Mário, quando as pessoas falam assim, eu não gosto, eu não, né, vou falar do exemplo de pai, eu não tenho uma boa relação com meu pai, eu não gosto de falar do meu pai. Você não ter uma boa relação com seu pai e você não gostar de falar do seu pai, não quer dizer que você não carregue traços de memória genética, de memórias ambiente para a sua vida e formato de comportamento. E é essa lucidez que a gente precisa ter. Não é porque eu não conheci o meu pai, talvez, não é porque eu não tenho uma boa relação com o meu pai, que eu não carrego traços do meu pai no meu comportamento. Se você pegar uma criança e fala para a criança assim, olha, não bota o dedo na tomada. A criança vai lá, ela dá puro dedo na tomada. Nosso cérebro, ele tem um quê com a palavra não, né? Não adianta tu falar não para ele. Não pense no elefante branco. Duvido que aí as pessoas vão pensar imediatamente no elefante branco. Eu não quero pensar no meu pai, eu não quero falar sobre o meu pai, eu nego meu pai. Mas negar o seu pai não quer dizer que você não vai repetir os padrões de comportamento dele. Não quer dizer que aquilo que você aprendeu com ele, você não vai trazer para sua vida. E por que isso acontece, né? A gente tem a questão sistêmica, acho que entra na parte da lealdade, tu pode me corrigir sobre isso, mas a gente só consegue reproduzir aquilo que a gente aprendeu. O nosso cérebro, ele não consegue criar uma tinta nova do nada. Não adianta falar assim para ele, inventa uma tinta agora que nunca existiu. Ele não vai fazer isso. Ele vai buscar relação com as experiências que foram vividas. Ele vai buscar com aquilo que ele mais se familiariza. E aí eu vejo muito pessoas que têm problemas de relacionamento, problemas financeiros, né, estagnidade financeira, problemas de relacionamento. Por quê? Porque não compreendem que esse pacote de memórias, que essas experiências que foram vividas, fazem parte da programação original dela. Eu não estou falando programação como se nós fôssemos um computador, que é programado que nem um celular, por exemplo, com Android. Mas não, nós reproduzimos experiências de acordo com aquilo que nós vivemos. Quando nós nos tornamos lúcidos disso, nós podemos sim, de fato, ter comportamentos novos, fazer escolhas novas, mas para isso eu preciso da lucidez. Para isso eu preciso olhar para dentro, né? Foi até uma frase que a gente usou na chamada sua, que é a questão de olhar para dentro, compreender isso
e parar de buscar justificativa no externo. A gente justifica muito no externo. Ó, uma coisa que a gente aprende na escola e no final, no dia a dia, com o tempo a gente esquece e não se dá conta. Quando eu nego meu pai biológico, é como se eu pegasse metade de mim e jogasse fora. Porque a gente aprendeu lá na biologia que tinha dois cromossomos, o X e o Y, para homem e X para mulher. Um vem da mãe, o outro vem do homem, né? Vem do pai. Então, eu negar o meu pai é como se eu negasse uma parte de mim. E apesar de algumas pessoas negarem um lado, né? Na hora que fazer, não, tira a foto desse perfil que eu tô mais bonito, não. Apesar da gente achar um lado Esse lá mais tá bonito, mais feito aqui. apesar da gente achar que um lado é mais bonito que o outro, ainda assim, eu não estou negando o outro lado, né? Mas quando eu nego o meu pai ou a minha mãe, é como se eu negasse. E aí cria um vazio em mim enorme, né? Quantas pessoas eu já vi na constelação onde a pessoa nega a história da família, né? A pessoa, ela fugiu da casa dos pais, ela fugiu, e às vezes fugiu do país, fugiu, não importa, mas ela saiu e foi tomar rumo para buscar o quê? Aquilo que ela não encontrava dentro de casa. Mas por que eu tenho que buscar fora aquilo que eu não encontro dentro de casa? Eu já vi situações, vou pegar um exemplo que talvez seja meio forte, mas tem uma pessoa, é muito comum a gente ver isso. Você tem uma menina, uma mulher, uma menina ainda, seus 16, 17 anos de idade. E aí ela vê que na relação que a mãe dela tinha com o pai, não era saudável. E a mãe não confiava em nenhum homem. Eu estou falando isso porque eu atendi uma pessoa, duas pessoas já nessa situação. Onde o que eu aprendi da minha mãe é que homem não presta. Homem faz mal. Homem trai, homem machuca, homem abusa, homem... E homem não é um ser saudável para ter do lado. Só que essa menina que vem crescendo, ela tem duas alternativas. Ou ela aceita o que a mãe fala e aí ela não pode arranjar um marido, ou ela arranja um jeito de fugir. E aí ela foge de casa com o primeiro cara que topa fugir com ela. Por quê? Porque ela quer ter essa experiência de conhecer a figura masculina, só que ela não quer desonrar a mãe. Ela não quer negar a mãe que tem. Então, nesse processo, o que eu faço? Eu fujo. E muitas vezes eu fujo grávida. Eu fujo de casa, eu arranjo um pretexto para que eu seja obrigada a sair de casa, porque eu por si só não tenho condições, eu não consigo ainda sozinho criar uma habilidade de força onde eu possa enfrentar essa situação com a minha mãe, onde eu tenho um namorado, eu tenho uma vida saudável e continuar dentro de casa. Então, assim, eu já vi mulheres que saíram de casa exatamente para não negar, para não brigar com a mãe, né? Olha, foi uma briga só, para não ficar brigando o tempo todo, eu briguei uma vez só. Só que depois que a vida, que ganha experiência na vida, que sabe como a vida é, que viveu aquele relacionamento, muitas vezes é mãe agora, e aí ela começa a valorizar a mãe que tinha. Não porque a mãe tinha razão em tudo que ela falava, mas ela compreende que a mãe também tinha um conhecimento que ela não tinha. E hoje ela consegue valorizar esse conhecimento também. Mas ela fez as escolhas dela. Eu assumi a responsabilidade das minhas escolhas. E aí eu volto e me aproximo da minha mãe. Então é muito comum a gente ver adolescentes ou jovens que negam a família, saem de casa, vão buscar aquilo que estavam idealizando como sendo correto, como justo e tudo mais, e depois de um tempo voltam, mas não arrependidos no sentido de falar, olha pai, eu fiz tudo errado, olha mãe, você tinha razão em tudo. Não, voltam com a sabedoria de falar, mãe, eu sei agora o que a senhora queria dizer para mim. E eu queria agradecer tudo que a senhora me deu. Mas eu também quero continuar agora. Eu não nego minha filha, não nego meu marido, não nada, né? Ou meu pai. Pai, eu agradeço. Você é uma pessoa importante na minha vida. Mas essa sua super proteção me deu medo. Eu queria experimentar alguma coisa. E aí eu saí de casa. Então, vi muita gente já fazer isso daí. Esse processo de rejeição para ganhar força para poder fazer alguma coisa que era contra aquele sistema. E aí eu digo, se eu estou fugindo para não magoar o meu pai ou minha mãe, isso é amor ou não? Você percebe que eu estou trabalhando o amor o tempo todo. O tempo O todo tempo todo. eu estou Mesmo querendo. que eu tenha que me afastar, né? E muitas vezes esse amor é maior pelos outros
pelo sistema do que por mim. E aí que é o problema. Porque aí, se eu não consigo me valorizar, eu começo a fazer coisas... eu começo a construir coisas que no final me decepcionam. Né? Eu começo a caminhar um caminho que lá na frente eu vou olhar para trás e vou me arrepender. E vou falar, poxa, não era isso que eu devia ter feito. Né? Eu me arrependi de ter vindo naquela Perfeito. direção. E aí voltar ou tomar um novo rumo é mais difícil. Perfeito. E aí pegando esse exemplo que você falou, que aí você traz da pessoa que vai, que busca o conhecimento e ela volta e compreende a mãe naquele momento. Dentro do processo de hipnoterapia, Mário, já aconteceu, e isso é muito natural aparecer, a pessoa fazer essa mesma jornada que você trilhou, só que aí ela casa com uma figura muito parecida com o pai, né? E por que ela casa com essa figura muito parecida com o pai? Tem o aspecto do amor, que eu fujo para mim não magoar pai e mãe, só que eu vou me relacionar, na maioria das vezes, com a minha familiaridade. Então, eu vou buscar de forma inconsciente, até pela minha própria segurança e sobrevivência minha e da minha espécie, a perpetuação da minha espécie, um ambiente favorável com aquele com que eu nasci, mesmo que isso seja de forma inconsciente. E aí, por quê? Quem tinha problema com o pai era a mãe, não era a criança. Uhum. Mas, por amor à mãe, pelo elo com a mãe, e ela crescendo, vendo a mãe naquele sofrimento, eu passo a negar o meu pai por amor à minha mãe. Só que eu quero me aproximar do meu pai. Eu quero estar junto com meu pai. Mas já que eu não posso fazer isso, eu busco num relacionamento uma figura de proteção, uma figura paternalista, uma figura de segurança. Só que esse relacionamento, com o tempo, ele começa a dar errado. Ele começa a dar errado, não tem mais aquela paixão, que segundo a neurociência, a paixão ela dura de em torno de um ano e meio a 2 anos, é aquele amor árduo, aquele amor cego, aquele que você não vê nada, e quando você começa a tomar lucidez do seu relacionamento, você percebe que não é tudo aquilo que você queria. E aí você sai desse relacionamento e vai para um próximo relacionamento, vai para um terceiro relacionamento, e aí você fala, poxa, tem dedo podre para relacionamento. Uhum. Né? Eu tento e não dá certo. E quando a gente compreende essa associação, que a gente busca familiaridade na perpetuação da espécie, vamos colocar assim, a gente vai buscar essa familiaridade, porque quem negava o pai não era criança. Mas por amor à mãe, eu saí de casa. Só que eu vou buscar traços parecidos com o meu pai, porque no fundo eu tenho um vazio. E eu quero que aquele vazio seja completado de alguma forma. Né, Mari? Então, eu tô vivendo a vida que não é minha. Eu tô vivendo a vida do meu pai e da minha mãe. E aí a minha infelicidade, tá? Que é o que eu falo, né? Ela caminhou o caminho e olha para trás e fala, poxa vida, me arrependi de tudo que eu fiz. Mas aí ela começa a compreender, eu vivi parte da vida fazendo escolhas, não que não, eu não vivi, eu vivi, só que eu fiz escolhas baseado em decisões, valores que eram dos meus pais e não os meus, né? E isso que você descreveu, né, de arranjar um relacionamento onde eu me identifico. Nossa, enquanto você falava, eu lembrei, você vai para um outro país, né, ou você vai para uma cidade que tem uma influência de outra nacionalidade, e aí a primeira coisa que a gente percebe muito claro nessa história de outras nações é a parte da comida, né? A cultura culinária, ela tem umas que são muito diferentes das nossas, e algumas são similares. E aí você vai para um país onde a pessoa come inseto. E aí você faz uma cara de nojo. Fala, nossa, comer inseto? Né? Você vai para a China, que tem uma culinária diferente da nossa. Nossa, comer inseto? Mas aí você vai para o interior de São Paulo, não sei como é no Paraná, mas sei que no interior de São Paulo tem, e eles comem formiga, comem o içá, né? Faz torradinho e tal, e aquilo parece amendoim torrado. E a pessoa come. Ah, mas o içá eu como, mas comer outro tipo de inseto eu não como. Aí vem um estrangeiro para cá, e a gente, na maior alegria, querendo mostrar o país e mostrar as coisas diferentes, a gente oferece para ele jabuticaba. Fala, não, jabuticaba, coisa mais doce, gostosa e tal. E aí a pessoa fala, como come isso? Ah, você põe na boca, morde, e aí você chupa o que tem dentro, a casca você joga fora. Aí ela morde molinho, né, assim, fraco, e aí não rompe a casca. Ela fala, não, mas é duro. Não, pode morder. Não, mas não vai. Aí a pessoa põe na boca, ela morde forte. Ela morde e explode na boca. Fala, que coisa horrível.
né? E aí, pra gente, fala, não, mas tem memória afetiva, eu tô acostumado com essa jabuticaba, porque lembra a infância, pegava no pé. Então, essas características de cultura, na culinária é muito, muito visível, né? Do que a gente tem nojo, o que a gente tem asco, às vezes, e o que a gente gosta ou não, né? E aprecia. E aí, quando a gente vai falar de relacionamento, a gente vai buscar padrões que a gente conhece, né? A culinária, esse sentimento que eu tenho com a comida é com aquele padrão que eu acostumei. E a mesma coisa vai ser no relacionamento. O que que essa pessoa tem que lembra o meu pai? E o que que essa pessoa tem que lembra o meu pai e eu não gosto? E assim, na maioria das vezes, a pessoa vai escolher, muitas pessoas, não é todo mundo, mas muitas pessoas vão escolher aquilo que eu não gosto no meu pai, porque inconscientemente eu estou me aproximando. Já que meu pai não gosta de mim, eu vou procurar uma pessoa que seja a parte ruim do meu pai, porque também não vai gostar de mim. E aí eu vou me identificar com essa relação. E aí eu crio um buraco para eu me enterrar, né? Porque eu estou indo numa relação cada vez mais destrutiva. Muitas pessoas, às vezes, não sei como é na hipnose, mas na constelação, depois que ela faz o processo, ela entende por que que ela está com a pessoa. Ah, por que que eu... Mas eu estou há 15 anos com essa pessoa, eu estou há 20 anos com essa pessoa, ou eu estou há 2 anos só. E aí ela se dá conta que aquela pessoa tem características que ela não valoriza. E que ela não é ruim porque ela não é do jeito que eu... pelos meus valores. Ela só é diferente. E agora ela tem capacidade de fazer a escolha de forma lúcida, como você trouxe agora de pouco, de falar, eu quero continuar com ela por causa disso, 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 apesar disso, disso, disso. E tem gente que pode chegar agora à conclusão, eu não quero mais conviver com essa pessoa por causa disso, disso, disso. Apesar que isso é bom, né? Então, essa clareza, seja pela hipnose, porque eu entendo que são terapias que se complementam, né? Perfeito. Dependendo da situação, é melhor você ir para um processo hipnótico e trabalhar aquilo, e dependendo da situação, a constelação vai ser muito mais rápida. Pode até funcionar as duas, mas pegar a ferramenta e usar da forma errada, né? Pegar a panela errada para cozinhar. Pega uma frigideira baixa e quer fazer macarrão. Não vai. Então, assim, a gente tem que... quando eu trabalhava, eu sempre brincava, né? Você tem ferramentas de trabalho que se você usar da forma errada, nunca mais você vai querer. Porque você vai falar que ela não presta, né? E se você usar ela no contexto certo, você vai falar, cara, por que eu não descobri isso antes? Por que isso aqui não, né, eu não soube disso antes? Aí poderia ter resolvido o meu problema. E na empresa a gente faz muito isso, né? A gente contrata pessoas, contrata empresas, compra sistemas, compra uma série de computador, ferramentas para resolver problemas e o problema não resolve às vezes. E às vezes com a coisa certa, a pessoa certa, aquele negócio que era difícil de lidar há 2 anos, é resolvido em questão de dias ou semanas, meses. Então, a mesma coisa, eu acho que é a terapia. A gente tem dificuldades, né? Às vezes, a gente não é especialista. E se eu não sou especialista, não tenho como falar em qual que eu tenho que ir. Muitas vezes eu procuro ajuda em um determinado profissional, e esse profissional, ele é capaz de chegar à conclusão. Esse tipo de atividade não sou eu que vou atender você. Não é a minha ferramenta que vai conseguir te dar uma solução. E aí você direciona isso para um outro profissional, né? Acho que essa compreensão de até onde a gente pode ir com a nossa técnica e onde a gente, né, que vai fazer efeito positivo e onde aquilo não é viável, não é... Perfeito. É que nem quando a pessoa vai procurar fazer um exame, chega no médico do coração e tem que fazer o exame do rim. O médico do coração não vai fazer o exame do rim, ele vai direcionar, Sim, né? E aí são duas abordagens, e acho que ficou legal porque são duas abordagens que podem abordar temas semelhantes, mas com visões diferentes. Mas no fundo é olhando para o ser humano em si e fazendo com que ele se liberte daquilo que vem travando ele no dia a dia, né? Tem aqui a Mila, eu vou ler duas perguntas e aí a gente aprofunda nelas aqui. A Mila fala, tudo que eu rejeito eu atraio para mim mesmo. Perfeito, é isso mesmo. A mente ela não entende o que é bom e o que é ruim, né? Eu vou falar a minha visão dentro da hipnoterapia. A mente ela não entende o que é bom e o que é ruim. Ela simplesmente ela tem familiaridade e ela procura repetir os padrões que foram aprendidos. Ney, quando uma filha tem relacionamento complicado com a mãe,
parece que a mãe rejeita e aí a filha se apega muito com o pai, tá? Vamos lá. Eu vou responder dentro da visão da hipnoterapia. E aí o Mário vai falar dentro da visão da constelação e você vai perceber que vai ter traços muito semelhantes. Eu vou falar de um exemplo, tá? Eu atendi recentemente uma mulher que ela veio com problema de relacionamento com a filha. Não conseguia ter toque com a filha. Não conseguia... Gosta muito, lógico. A expressão que ela falava assim, ó, se tiver alguém que vai jogar o carro em cima da minha filha, eu entro dentro da frente por ela. Mas ela lá e eu aqui. Ela lá e eu aqui. E quando você entra dentro do processo de terapia, não quer dizer que ela não ama a filha. Não quer dizer que ela não tem estima pela filha. E sim que por essa negação de amor à mãe, que para a mente dela, inconsciente, vamos falar para o nosso sistema nervoso que aprendeu daquela forma, não quer dizer que ela não ama, mas se ela está reproduzindo a forma que ela aprendeu. Ela não está falando, ela não está rejeitando a filha dela, mas a forma que ela aprendeu o amor foi afastando da mãe. A forma com que ela sobreviveu até hoje foi criando esse afastamento da mãe. Então, é o mesmo padrão que ela traz para a filha. E quando que a gente busca ajuda nisso? Quando eu entendo que isso afeta a mim e afeta a minha filha, porque eu me comparo com as outras pessoas ao meu redor, eu percebo que isso não está saudável. E eu quero chegar perto da minha filha, eu quero sentir o toque da minha filha, eu quero dar um abraço da minha filha. E a experiência que as pessoas falam é como se elas trazem, como se entre as duas pessoas existisse uma barreira física. Eu quero chegar perto, mas ao mesmo tempo eu não consigo chegar perto. Eu quero me aproximar, mas ao mesmo tempo eu não consigo me aproximar. E a rejeição, ela é muito subjetiva, assim, sabe? Porque é difícil você falar da rejeição, porque é uma questão de percepção. Eu já vi mães que rejeitaram a filha na gestação, não porque não amava a filha, mas porque vivia uma vida abusiva, vivia uma vida agressiva, vivia uma vida, um relacionamento onde tinha 5, 6 filhos, não tinha dar o que comer. E a mãe olha para aquela criança, para aquela gestação e fala, eu não quero que minha filha nasça nesse mundo. Pronto. Esse sentimento da mãe foi o suficiente para criar uma sinapse, para criar uma conexão neural na criança. Foi o sentimento que ela sentiu, poxa, minha mãe não me quer. Né? A minha mãe não quer que eu nasça. E quando a criança nasce, é mais uma boca para alimentar, a mãe não consegue dar atenção, a mãe não consegue dar carinho, a mãe não consegue brincar, a mãe não consegue ficar presente. E a criança vai crescendo, criando associações, pronto, minha mãe não gosta de mim mesmo, tá vendo? Ó? Minha mãe tá sempre brava, tá sempre estressada. Eu fui o pilar que trouxe toda essa situação para minha mãe. Então, essa é a visão que eu trabalho dentro da hipnoterapia. Mário, qual que é a tua visão sistêmica disso? E olha só, antes de responder, em uma dos questionários, a pergunta foi, você já se sentiu rejeitado pelos seus pais? 85% traz que já sentiu algum tipo de rejeição pelos pais. Sônia, respondi essa pergunta? Faz sentido isso que eu falei para você, querida? Se não faz, coloca aqui, que eu e o Mário estamos aqui para ajudar vocês aí, tá bom? E se eu vi que você marcou um horário comigo, não deu por causa da pandemia. Eu te espero logo depois da pandemia, tá? O que a gente percebe, né, dentro desse exemplo que você trouxe aí, ou melhor, que a Sônia trouxe? Primeira coisa, a gente precisa da proteção. Principalmente quando a gente é inexperiente, a gente vai buscar proteção. Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu começo na adolescência, eu começo a me identificar com algum grupo e eu me aproximo de um determinado grupo para o quê? Para me sentir mais forte. E em grupo somos mais fortes, né? A gente, hoje em dia, mais do que nunca, a gente percebe isso. Os grupos e as panelinhas sendo feitas e meio que enfrentando outros porque eu sou mais forte. Quando você sente a carência da sua mãe, você tem que buscar ajuda de alguém. E essa ajuda é uma proteção que eu vou buscar, seja com uma prima, seja com um namorado, seja com meu pai, é quem for acessível. Eu posso até buscar isso, né? Meu pai está em casa, e se ele é acessível e ele não é abusivo, eu posso ter essa relação com meu pai. E aí parece que eu gosto mais do meu pai do que da minha mãe. Meu pai me ama mais do que minha mãe. E numa constelação, e se esse é o caso da gente estar constelando, a gente pode chegar com... Porque constelação não é ação e reação, né?
Tem uma série de componentes que levam a um resultado. Desse resultado, a gente vem construindo da onde vem essa origem. Então, não é pelo resultado que eu sei qual é a origem. É pela constelação que eu descubro a origem que gerou aquele resultado. Pegando o exemplo que o Ney trouxe aí da relação da mãe. Se a mãe passa por um processo dolorido, ela não vai querer que a filha sofra, isso é amor. E aí não é que eu rejeito a minha filha, mas eu crio na minha filha condições para que ela não se exponha do jeito que eu me expus. E esse processo de proteção, para aquela pessoa, é encarado como: minha mãe não gosta de mim, minha mãe não faz nada por mim, minha mãe não deixa eu fazer as coisas, minha mãe me pune. Então, vamos lá. Você não pode sair de casa. Ou você tem que aprender a fazer atividades de casa. Ele fala: poxa, mas eu não quero lavar prato, eu quero estudar, eu quero fazer. Não, você tem que fazer isso. Por quê? Porque se essa mãe passou por uma experiência onde aquele valor, ou seja, aquelas coisas que ela tem que fazer em casa, aquilo é um valor. Ou seja, ela sofreu porque ela não tinha feito. Ela foi agredida ou abusada psicologicamente porque ela não fazia aquilo. Enquanto ela buscava outro tipo de conhecimento, de oportunidade fora de casa, e ela falou: poxa, eu sofri com isso, eu não quero que minha filha sofra. Então eu crio um modelo que, poxa, se ela tiver com um marido onde ela faz tudo dentro de casa e ela não tem que ir para fora, então eu tenho que criar minha filha para ficar dentro de casa. E são exemplos que, assim, parece distorcido para a gente, mas na cabeça de quem está educando, fazia todo sentido, porque é uma dor que ela tinha. Tem um filme que eu gosto muito para mostrar essas relações entre o que eu penso e o que o outro pensa, que é Extraordinário, né? O filme chama Extraordinário. E vale a pena assistir porque ele conta a história de um menino. Só que o mais legal que eu acho, a grande sacada do filme, é porque a mesma história ela é contada de 5 pontos de vista diferentes. Então conta-se a história do ponto de vista de um dos personagens. De repente, a mesma história é contada do ponto de vista de outro personagem. E aí é o mesmo contexto, as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, só que as interpretações e os julgamentos mudam. E aí você, como telespectador, o que você julgou, mas essa pessoa não presta, na segunda vez, quando você vê a opinião, né, o motivo pelo qual ela está fazendo aquilo, ela fala: ah, mas ela não é culpada, não. Aí você vai e assiste a terceira opção e fala: né, mas se a primeira não é culpada, o segundo não é culpado, o terceiro, alguém tem que ser culpado nessa história. E aí, e aí você descobre que a culpa, na verdade, o certo e errado que a Bila falou e que você complementou, é no meu padrão. É aquilo que eu tenho de informação, é aquilo que eu tenho de conhecimento, e com base nisso eu faço o meu julgamento, se está certo ou errado. E eu mudei no filme de 2 horas, eu mudei 5 vezes de opinião. Né? Por quê? Porque você vai entendendo mais qual é o lado do outro. Então, a constelação, ela vai te dar um foco nisso, a hipnose vai dar um outro foco nisso, e aí, entendendo qual é a maior dor, você vê qual técnica, né? É possível identificar qual técnica é mais saudável naquele momento. Perfeito. E uma coisa eu falo para todos vocês que estão aqui, para todo mundo que tem um cérebro saudável: se você estivesse nas mesmas condições, com os mesmos padrões de memória e com as mesmas experiências, vocês fariam exatamente igual. Exatamente igual. Nós temos a tendência de acreditar que nós faríamos diferente, mas não. Se você tem um cérebro lúcido e saudável, nas mesmas condições que seus pais estavam, com as mesmas experiências, com os mesmos pacotes de memória e com os mesmos recursos, vocês teriam o mesmo padrão de comportamento. O mesmo padrão de comportamento. A Dana coloca aqui, ó: mas eu jamais me relacionaria com alguém minimamente parecido com meu pai. Só que essa escolha não é racional. Essa escolha não é racional. É a mesma coisa de você pegar para uma criança que ela nunca comeu jiló na vida, e você pega para ela e fala assim, ó, com 16 anos, e fala para ela: você quer jiló? Ela vai olhar, ela vai fazer uma busca dessa experiência dentro dela, e fala assim: mas eu nunca comi isso, eu não gosto. Porque a primeira resposta que nós temos é de autoproteção. Você vai buscar uma ação baseada na informação que você tem. Então, se eu posso dizer não para algo que eu não tenho experiência dentro de mim, eu não sei se aquilo vai me fazer bem ou não, eu digo sim também de forma inconsciente. Nós procuramos, para satisfazer o nosso ego, para satisfazer o nosso direito de escolha, o nosso poder de escolha, falar que jamais faria algo parecido. Eu jamais agiria igual a minha mãe, eu jamais faria igual ao meu pai.
Só que isso é uma falácia, isso não é real. Isso não é real, porque quando você percebe isso e você tem essa lucidez, você já está fazendo igual. Talvez não esteja com a mesma, não vou falar potência, não seria a palavra potência. Talvez não seja tão forte igual seus pais faziam, mas em algum aspecto você repete esse comportamento. Em algum aspecto você repete esse comportamento, porque essa escolha, ela não é racional, ela não é consciente. Você simplesmente aprendeu aquele pacote de memórias, você teve um ambiente que você viveu, você se modelou aquele ambiente e você projeta isso para sua vida. E aí você vai vivendo. Quando que você entende que algo está errado, que você precisa mudar? Quando o sofrimento ele passa a ser maior que o benefício da recompensa. Quando você começa a entender que a sua vida poderia ser melhor, que algo está errado, quando você se torna lúcido que algo não está normal e que você poderia estar num nível melhor do que você está, esse é o nível que você entende que você precisa olhar para si agora e entender o que de fato eu posso tornar escolha e o que de fato eu continuo repetindo. Mas até então, enquanto nós somos tampados por uma visão igual aqueles, com todo respeito à palavra, talvez seja um pouco forte, igual aqueles animais fortes, robustos, que empurram uma carroça com o tampão do lado, infelizmente, quando nós não temos a consciência dos nossos comportamentos, nós repetimos a mesma coisa. E essa é uma visão minha, de acordo com as minhas experiências, e aí eu permito até que o Mário faça a complementação dele, se ele discorda, se ele concorda, o que ele pensa a respeito aí. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Tem tempo a live? Eu não sei como que tá. Não, eu acho que nós temos uns 2 minutos, cara. Se tivesse, a gente ia até de noite aqui, né? Tá Acho bom, que é uns vai dois não. minutos. Ainda não pingou nada, mas acho que vai dar uns 2 minutos. Tem umas perguntas aqui que ficaram sem responder. Eu vou printar aqui, ó, vou printar, e eu vou responder depois, e vou mandar para o Mário também, para o Mário responder. Tá bom, Mário? Tá joia. A gente vai. Vamos responder juntos isso daí. E a Mila falou que tem tempo. Será que tem mesmo? Eu não sei. Eu não sei. Se cair no meio. Eu acho que vai ter uns 2 minutos. A hora que começar a pingar a contagem regressiva aqui, a gente corre, que nem correr da chuva. Tá bom. Você tá na rua, daqui a pouco tem que correr. Tá bom. Então tá. A gente estava falando, você me perguntou para eu complementar, né, o que você estava falando, sobre os padrões. Às vezes, a gente não consegue claramente ver um padrão, mas vou dar um exemplo. Eu gosto muito de fotografia. E na fotografia, tem foto que chama a atenção da gente, a gente não sabe por quê, mas a gente fica olhando para aquela foto um tempão. A gente olha e fala, que foto bonita, né? Que foto bonita, de novo, a gente não sabe identificar o que que é. Dentro daquela foto tem um padrão. E esse padrão, ele é trabalhado pelos fotógrafos, né? Quando você tem essas fotos disponíveis, o que a gente faz é exatamente, como fotógrafo, é buscar esse padrão que no teu inconsciente existe, mas não existe no teu consciente. E aí, quando você descobre essa mágica, perde um pouco da graça a fotografia. A mesma coisa acontece com o cinema. Por que os filmes atraem tanto as pessoas? Porque na forma de escrever o filme, na forma de redigir o roteiro, além da interpretação, do cenário, né, de tudo mais, existe sim uma lógica por trás dessa história, de contar essa história, que atrai. E essa atração a gente não percebe se a gente não sabe a técnica. Quando a gente sabe a técnica de como redigir um texto para cinema, a gente perde a graça também, porque agora desfez a mágica, desfez, né? A lua é muito bonita, mas quando você começa a olhar ela do ponto de vista da astronomia, que você pega um telescópio e começa a admirar aquilo e olhar e entender como funciona, também perde um pouco da fantasia do que é a lua. Aí voltando agora para os padrões de relacionamentos. Quando eu consigo identificar no meu pai o que eu gosto e consigo identificar no meu pai o que eu não gosto, eu vou criar padrões. E dependendo da aceitação que eu tenho do meu pai, eu vou buscar um padrão ou outro. E olha o que é mais louco. Se eu tenho uma aceitação muito boa do meu pai, eu provavelmente vou buscar aquilo que eu não gosto no meu pai para um relacionamento. Por quê? Para manter o lugar do meu pai. Para que o meu pai não deixe de ser aquele modelo ideal de homem, eu procuro um homem que seja diferente do meu pai, mas ele carrega quais padrões? Padrões que eu não gosto no meu pai. Por isso que quando você
lida com pessoas que passaram por relacionamentos difíceis e estão sozinhas, quando você faz esse processo de investigação, né, de diagnóstico, você começa a entender, a pessoa começa a perceber os padrões. Ela fala, nossa, mas eu saí, tive 3 relacionamentos e agora eu entendo. Isso lembra muito meu pai. Por isso que eu tive isso. E se eu tenho uma relação ruim com meu pai, de não aceitação do meu pai, eu vou provavelmente buscar as qualidades do meu pai naquela relação masculina, né? Daquele outro homem que eu vou me relacionar. Por quê? Porque ele vai satisfazer aquilo que eu tenho. É um padrão que tem que ser preenchido. E aí meu pai não presta frente ao marido que eu tenho. Meu marido é muito melhor. Não é que teu pai não presta, porque quando você olha a tua relação com o pai, você fala, oxa, meu marido também tem uns comportamentos bem parecidos com meu pai. É que eu não olho, é que eu não observo o padrão. É uma questão de diagnosticar e compreender o contexto. Então, não tá ruim, não tá errado. É Dani, né, o nome da menina. Você não Dana. tá errada de falar que você não encontra os padrões do seu marido. Por quê? Porque o teu inconsciente, ele tem esse nome, não é por acaso. Né? Os padrões estão no sistema inconsciente, muitas vezes, que é o que dá agilidade no sistema. Total. E de forma consciente, né, Mário? A gente procura não olhar. Mas não quer dizer que em algum momento foi ruim, né? Em algum momento foi necessário acontecer. Eu falo muito que o sofrimento que nós passamos agora, em algum momento ele foi necessário, E, né? Em algum momento ele foi necessário para manter a nossa sobrevivência, em algum momento ele foi necessário para aparecer. A questão é que a gente carrega isso ao longo da vida e chega aqui numa determinada fase e a gente acaba sofrendo com isso. A Mila tá fazendo uma corrente ali, ó, volta, volta, fazendo. E tem gente que falou, realmente foi um presente para vocês, mulheres. Não sei o percentual do Mário, mas hoje 90, 95 do meu público é mulher. É mulher. Eu falo que vocês merecem uma vida muito mais próspera, plena, feliz. Já quero deixar aqui meu feliz Dia das Mulheres para vocês. Não é normal, tá? Não é normal o sofrimento, não é normal a submissão, não é normal você não poder se posicionar, não é normal você não falar aquilo que você pensa. O normal é ser quem você quiser ser e permitir que a outra pessoa seja quem ela quiser ser. Isso é o normal. Normal é que vocês possam se expressar, possam falar. Então, aqui, aproveitando a oportunidade, já desejo meu feliz Dia da Mulher para vocês, que não é só hoje, né? É todos os dias, é todos os dias. Mas hoje foi escolhido como um dia especial para falar, então aqui a gente fala. Nós não vamos revoltar a live pelo seguinte, vocês vão ter a oportunidade de me seguir o Mário e ver as explicações no perfil de cada um. Olha que presente ainda mais maravilhoso que vocês vão ter. De seguir os dois e ter a resposta sua respondida ali com mais calma, com mais tranquilidade, pelas duas pessoas, tá bom? Então entendam isso com presente em dose dupla para vocês. E eu fiquei sabendo que o Instagram, quando a live ela tem um nível de engajamento alto, ela não está mais limitando a 1 hora. Pode ver que já até passou um pouquinho aqui, ó, tem casos que vai até 1 hora e meia. Então eu acredito muito que nós somos um desses casos. Olha só que interessante, né? Porque não caiu e nós vamos tocar então até a hora que cair. Vamos embora, vamos tocar, tá bom? Deixa eu ver quem colocou. Deixa o Mário. Mário, dá teu feliz Dia das Mulheres aí que eu vou botar algumas perguntas para a gente responder então, tá? tá bom. Pegando o gancho do Ney, né, o que é normal, eu digo, a gente faz a confusão entre o normal e o comum. Né? Normal é aquilo que talvez esteja relacionado com certo e errado no nosso padrão. E não é normal mesmo, não é certo que a gente desvalorize uma pessoa para poder ter uma outra pessoa melhor. Quando eu apago o brilho de alguém para que o meu brilho exista, eu estou destruindo não só a pessoa, eu também estou me destruindo aos poucos. E é importante, né? Não existe mundo se não tiver mulheres, não existe mundo se não existirem homens. Então, no mínimo tem que ter igualdade, no mínimo. E eu acho que é mais do que merecido para que exista, não um dia para lembrar o Dia das Mulheres, mas para a gente refletir o quanto a gente faz de errado nos outros dias, o quanto a gente cria desequilíbrio nos outros dias. Então, que esse dia seja para que os homens aprendam a valorizar aquilo que é
tão importante para eles e a gente muitas vezes não sabe valorizar. E que sirva também para valorizar para as próprias mulheres, porque muitas mulheres não sabem se valorizar. Muitas mulheres não sabem valorizar aquilo que tem de bom e tentam provar, às vezes querendo ser homens, querendo repetir o comportamento dos homens para se posicionar. Não, eu acho que não precisa disso. Acho que tem espaço para as mulheres e para os homens no mundo, nas vidas, né, nos relacionamentos, em todo o sistema. Então, assim, obrigado porque eu tenho a minha mãe, obrigado Deus, porque nos permite ter essa vida que a gente tem, com altos e baixos, com dificuldades, com tristeza muitas vezes, mas que a gente também tem muitos momentos de alegria e que isso seja uma verdade na sua vida, que isso seja comum na vida das mulheres, comum na vida dos homens que convivem com vocês. E parabéns pelo seu dia. Uau! Até eu fiquei sem fôlego. Realmente, quando a gente vem, né, a gente olha assim, quando a gente olha o nosso cenário hoje, até vou aproveitar a oportunidade, quando a gente vê a nossa história, a gente se permite recontar ela. Ó, tem aqui a Josimar Lara, querido Josimar Lara, a maioria da população é mulher e o restante da população nasceu de uma mulher. Boa. É isso aí. Toda vez que a gente se permite olhar para a nossa história e recontar ela de uma maneira diferente, nós temos o poder da escolha de se olhar. Então, recontar a história, olhar para os nossos pais, olhar para as pessoas que nos criaram. Quando a gente fala de honra, de lealdade, não é você olhar para a pessoa e você ter que aceitar tudo que a pessoa faz. Não é isso. Não se trata disso. Mas é você entender que ela faz a única coisa que ela aprendeu a fazer, que ela pôde fazer, e que essa única coisa é o 100% dela. Ninguém, anotem isso, ninguém prejudica o outro porque quer. Ninguém. Não existe isso. Por mais doloroso que seja ouvir essa frase, ninguém machuca o outro, maltrata o outro porque quer. E sim por uma questão interna de aprendizagem, aprendizado de sobrevivência. Ninguém mata alguém porque quer. Ninguém faz um filho sofrer porque quer. Ninguém abandona um filho porque quer. Existe uma história. Talvez você não consiga entender essa história ainda. Talvez você não consiga ter a racionalidade para entender essa história ainda. Mas talvez hoje um exercício que você possa fazer quando finalizar essa live que vocês estão recebendo com tanto presente, com tanto carinho, talvez vocês possam olhar para os seus pais e não cobrar, e não dizer que entende, porque a gente não entende, mas talvez possa compreender e dizer para os seus pais que vocês compreendem até aqui e que vocês permitem eles serem quem eles querem ser. Não se trata de mudar ninguém, não se trata de fazer com que você saia daqui, seja a melhor filha do mundo e passe uma borracha na sua história. Mas é para você olhar daqui para frente e compreender que você daqui para frente pode fazer diferente. E não, eu gosto de falar muito isso na terapia, e não ser melhor que o seu pai e sua mãe nas suas escolhas, mas faça diferente. Se aquilo que te trouxe até aqui, você vê que não é saudável, faça diferente. Mas fazer diferente não é negar pai e mãe. Fazer diferente não é dizer que você é melhor que pai e mãe. Apenas procura fazer escolhas diferentes. Procura trabalhar no seu desenvolvimento. Procura trabalhar no seu autoconhecimento. Eu tenho comigo que autoconhecimento liberta. Autoconhecimento cria novas trilhas neurais. Faz com que a gente olhe para dentro. Então, com muito carinho, com muito amor, eu te falo. Olha para os seus pais hoje e entenda que se você só está vivo, e só você só está nos olhando aqui agora porque você nasceu de algum lugar. Você não veio de um extraterrestre. Você não precisa assinar embaixo de todos os comportamentos que seus pais tiveram. Mas precisa entender que talvez, nas mesmas condições, com o mesmo ambiente, com as mesmas memórias, com as mesmas experiências, talvez você faria a mesma coisa. Faz sentido, Mário? Opa! Travou e voltou? Mário voltou? Faz sentido, Mário? Assim, travou o finalzinho aí, eu não consegui ouvir o que você falou. Mas Finalzinho, só fiz um reforço que
Só fez nem fugiu, cara. Veio um momento aqui que não era lúcido o momento que veio aqui. Eu vou ter que reassistir para ver o que eu falei. Mas quem ouviu entendeu. Eu estava lendo algumas coisas aqui que o pessoal colocou e me veio uma coisa, um pouco do que você falou de honrar pai e mãe, né? Eu sou cristão, eu gosto de ler a Bíblia, e tem uma passagem na Bíblia, ou melhor, eu sempre uso da Bíblia para explicar um pouco do que é honrar pai e mãe. Quando Jesus passou pela prostituta ou pela adúltera no poço, onde ele vai buscar água, são vários exemplos na Bíblia que mostra, seja no ladrão, seja no que roubava, né, o assassino e tudo mais, Jesus nunca abençoou o pecado. Ele nunca abençoou o ato errado daquela pessoa. Mas ele sempre amou aquela pessoa. Então, uma coisa é o assassino, a outra coisa é o assassinato. Uma coisa é a prostituição, e a outra coisa é a mulher prostituta. E Jesus sempre amou as pessoas, independente do que elas tenham feito de errado. Ele sempre concede, né, no arrependimento dessa pessoa, ele concede o perdão. E honrar é isso. É você olhar o ser humano e aceitar que ele é falho. E aceitar que ele tem limitações. Que ele, em algum momento, vai fazer errado alguma coisa. E mesmo assim, eu amo essa pessoa. Mesmo assim, eu aceito que as limitações dela não tiram dela o ato dela ser uma pessoa que pode ser abençoada. E que deve ser abençoada. O pecado, ele vai ser julgado. O erro, a falha, vai ser julgada. Talvez pela justiça do homem, talvez pela justiça de Deus. Mas não vai mudar aquela pessoa e o amor que eu deveria ter por essa pessoa. A mesma coisa eu olho para o pai e mãe e falo a mesma coisa. Eles erraram, eles me magoaram, eles me machucaram, eles fizeram coisas que não deveriam comigo, mas mesmo assim, eles são pessoas especiais na minha vida, porque eles me deram uma coisa que ninguém mais na vida foi capaz de dar, que é a minha vida. Meu pai e minha mãe foram os responsáveis por eu poder existir. Eles me abençoaram com um negócio chamado vida. Então, quando os nossos filhos não nos compreendem, ou quando a gente não compreende os nossos pais, eu estou olhando, se eu estiver na dor, eu estou olhando o pecado dela, eu estou olhando a falha dela, eu estou olhando o erro dela. E talvez eu devesse olhar a pessoa, e aí aceitar que ela é uma pessoa, e abençoar essa pessoa. Né? Na Bíblia também fala, abençoe os seus inimigos, deixa que a punição é Deus quem faz. Então, não amaldiçoa ninguém, não fica reclamando a vida de ninguém, não fica, né, da vida de alguém, não fica procurando o defeito e o problema na pessoa, e sim abençoa essa pessoa, que ela seja feliz, que ela possa ser feliz, que ela possa encontrar felicidade na vida dela, que ela possa encontrar gratidão na vida dela. E essa bênção que você vai dar, talvez seja o suficiente para ela mudar o comportamento. Né? Como que a gente abençoa? Respeitando. A gente abençoa compreendendo que atrás daquele comportamento, daquela atitude, tem talvez tanta dor quanto tem na gente. E aí eu começo a trabalhar agora meu amor por aquela pessoa. E lembra, amor é ação, amor não é só sentimento. Eu tenho que fazer algo pelo amor. Perfeito. Quero fazer um convite aqui antes de finalizar, que toda essa semana vou ter convidados lindos aqui. Se você já gostou dessa live com o Mário, esse aqui foi só o carro-chefe do que vem para acontecer, do que vai acontecer essa semana. E dia 15 começa o meu desafio, quem está no controle, um desafio de uma semana, onde você vai poder ter lucidez dos seus comportamentos no dia a dia, transformar aqueles comportamentos, hábitos que talvez estejam te prejudicando em seus resultados, tanto profissional quanto na sua vida de relacionamentos. Então venha dia 15 de forma gratuita, só que para você se inscrever, você tem que ir lá na minha bio e fazer a sua inscrição e fazer uma confirmação no seu e-mail, tá bom? Mário, Ângela fala aqui, ó. Todos os homens que estão perto de mim são machistas. Mulher com opiniões e atitude própria não presta. Olha, se você considerar que virtualmente nós estamos próximos, já não é todo mundo, tá?
Já não é todo mundo, nós podemos começar a mudar isso já, falando para você que a sua opinião aqui para nós é importante, de tanto que eu voltei aqui para resgatar a sua fala. Mário, o que você pode completar aqui ou complementar com a Ângela, com essa afirmação da Ângela? Eu não tenho explicação no teu sistema por que que isso existe, né? O sistema é. Então, deixa eu só criar um parênteses. Por que que vem sistema, constelação sistêmica? A ideia da constelação sistêmica é assim: se eu tenho uma estrela e eu tenho planetas orbitando ao redor dela, cometas e outras galáxias e outros processos que estão sempre, a estrela passa a ser o motivo principal, que é meu ponto de referência, e eu estou comparando com todos os outros elementos que fazem parte. Quando a gente faz a constelação, esse ponto principal é a pessoa. E aí todos os outros representantes, todas as outras pessoas que se relacionaram comigo ou que se relacionam comigo. Então, se nós fizéssemos uma constelação, provavelmente nós íamos encontrar um padrão onde tem uma história por trás desse padrão, dentro da sua família, o porquê que você não merece. E aí não é que você não mereça, é que você está inserida num momento onde você percebe com facilidade esse merecimento. E qual é o merecimento? O do julgamento. E quando a gente vai na constelação trabalhar isso daí, o que a gente vai compreender não é que eu mereço ser julgada, é que eu permito ser julgada. E aí a gente vai trabalhar o porquê dessa permissão. Por que que eu permiti me posicionar em um local, em um lugar onde esses homens podem fazer mal para mim. Você não é culpada disso, mas você tem a possibilidade, você tem o poder de mudar isso, se você quiser, né? Então, o que eu primeiro tenho que fazer? Reconhecer em mim onde está a minha força. E talvez aí seja a dificuldade que você está nesse momento. Por isso que você não está sendo valorizada. Você não é culpada e não está sendo valorizada. Mas você pode ser culpada pelo sucesso da mudança. Se você se permitir trabalhar isso. Seja na constelação, tenho certeza que a hipnose em algum momento vai poder te ajudar também a clarear essa ideia do que padrão e por que esse padrão está presente na sua vida. Perfeito. Dentro da hipnoterapia, fica muito, vou falar a palavra natural, mas qual que seria a sistêmica? A gente nunca olha, dentro da hipnoterapia, nós não colhemos a consequência, né? Talvez isso que o Mário trouxe para você também, e vou trazer numa outra linguagem, mas talvez seja a mesma associação às duas coisas. Os homens ao seu redor serem machistas e você não conseguir se posicionar é apenas uma consequência. É uma consequência. E um padrão de uma experiência que você vivenciou, aprendeu, e você traz isso para a sua vida, não para algo ruim, mas porque em algum momento foi necessário ficar quieta, em algum momento foi necessário não se posicionar, talvez, e isso traz até hoje. Então, talvez o posicionamento seja difícil, talvez a sua voz seja difícil sair. Agora, para quem, né? Onde foi necessário me calar? Onde foi necessário eu não ser visto? Onde foi necessário ter essas pessoas ao meu redor para me sentirem, para mim ter essa sensação talvez de inferioridade? Eu estou usando esses termos de sentimento e que podem fazer sentido para você ou podem não fazer sentido para você. Então é isso que a gente olharia. Qual que é a necessidade para você estar tendo essa consequência, esse resultado agora? Esse resultado agora não é o fim, ele é apenas uma consequência. Para mudar ele, você precisa compreender aonde que está esse padrão. A Mila ficou em dúvida ali. Mila, isso, as lives vão ser todos os dias, tá? Às 20 horas, que vai ser no mesmo horário que vai seguir o desafio para o dia 15, tá bom? Mário, eu queria deixar um beijo para você, um beijo para todas essas mulheres, para todo mundo que ficou até agora. Gratidão enorme. Foi um presente para elas, foi um presente para mim. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, né? Você faz parte da minha história. Nossas histórias, em algum momento, surgiram, né? Tenho você como um grande amigo, um grande mentor, um grande parceiro, um irmãozaço que a gente pode conversar, contribuir.
e evoluir um com o outro. Então, eu estou muito feliz mesmo e quero deixar aqui minha gratidão pela sua vida, pela sua pessoa e que possa continuar tendo muito mais sucesso porque você merece, tá, meu amigo? Obrigado, querido. Você sabe que eu também tenho você em autoestima. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar conversando. Logo mais estou aí em Maringá, devo chegar, não, provavelmente não na semana que vem, porque como saiu um decreto novo, né, de impedimento Vai ter aqui, quatro. então provavelmente na semana do dia 24 eu devo estar aí, e aí a gente se vê e vamos conversar mais ainda. Você sabe que você é uma pessoa muito bacana, gosto de conversar com você. Obrigado pela oportunidade, sucesso, e uma ótima semana aí com as tuas lives, vou acompanhar. Gratidão. E ó, para você que pegou no comecinho, pegou no meio do final, quer mandar para algum amigo essa live, ela vai ficar por 24 horas no meu Instagram, tá bom? Ah, por que, Claudinei? Então, gente, tem uma estratégia por trás disso, mas eu quero que vocês compartilhem, manda para quem vocês quiser, comenta lá e aproveitem para rever, assistir de novo e a gente tá junto, tá bom? Quem quiser conhecer mais o Mário, entra lá no perfil do Mário. Eu tenho certeza que o Mário tem muito conteúdo lá que vai poder ajudar você no dia a dia. Quem tiver interesse na constelação, entre em contato direto no perfil dele lá. Ele vai estar de braços abertos para receber vocês, tá bom? E quem quiser conhecer mais sobre a hipnoterapia, entra no link da minha bio, se inscreve lá, tem tudo lá. Mas não deixe de participar do meu desafio, que vai acontecer no dia 15. Dia 15, anota aí. Desafio Quem está no controle. Será que você está no controle ou será que as circunstâncias ao seu redor determinam o seu comportamento e as suas emoções aí? Então, pessoal, um beijo enorme. Eu espero vocês amanhã às 20 horas. Até mais. Ó, bate um printzinho aqui, Mário. Um printzinho aqui, ó. Bate um print meu e do Mário. Posta lá, fala assim, ó. Eu estava na live. Teve uma pessoa maravilhosa que falou assim, ó. Eu deixei de assistir a live do Paulo Vieira para estar aqui com vocês. Cara, isso daí, meu Deus. Então vai, ó. 3, 2, 1, printa aí, hein? Você consegue tirar o texto? Como que tira o texto, meu Deus? Bem, queria saber se você souber. Não, então vai assim mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Desativar comentários, achei. Então Aí, vai, ó. lá. Pessoal, 3, 2, 1, bate um printzinho e marca a gente lá. Foi? 3, 2, 1, foi. Beleza, ó. Beijo. Até mais. Até mais. Ó, Mário, o Instagram permitiu a gente passar de 1 hora. Quer dizer que o pessoal hoje participou e muito. Fizeram toda a diferença, todo o resultado dessa live. Tchau. Obrigado. Sucesso.